É isso aí, pessoal. Está tudo muito bom. Eu estou adorando, com certeza vocês também. Mas estamos chegando no último capítulo. E o Jim Rohn chamou esse capítulo de Entendendo a Passagem do Tempo. E diz o Jim Rohn: vou começar falando sobre a Jerry Sitonovich. Ela tem uma história tão incrível. As experiências que vivenciou a partir do primeiro convite que recebeu do Mark Hughes. Venha ver. E depois o segundo convite. Por que não entrar? E depois de um tempo o Mark disse: por que não ficar? O Mark dizia: eu sei que você acha que não tem as habilidades, mas isso é fácil. E é incrível como ela se desenvolveu e depois ao longo do caminho, com a oportunidade da Herbalife, o que ela compartilhou com outras pessoas. E isso é o começo da riqueza. A educação é o começo da riqueza. Entender o que é uma boa ideia e quanto vale colocá-la no mercado. É igual a sementes na primavera. Começam a se desenvolver. E a Jerry tem todos esses anos maravilhosos, fabulosos. Primeiro com Mark Hughes e agora com todos nós, construindo para o futuro. Isso é incrível. Eu acho que uma das coisas importantes sobre isso, a variedade das estações. É primeiramente entender para poder passar melhor e tirar proveito com mais frequência. E melhor, especialmente na Herbalife e no seu negócio, mas na sua vida também, depois de passar por muitas coisas e se descobrir com muita experiência. É claro que você precisa usar o ponto-chave, que é a oportunidade da Herbalife, de conhecer pessoas e ajudando essas pessoas com suas vidas e com o desenvolvimento de seus negócios. Mesmo com seus altos e baixos, o que fazer com o seu tempo? O que fazer com o seu dinheiro? O que fazer com o seu investimento de ideias? É um lugar tão valioso para a troca de ideias, onde as pessoas podem se encontrar, através de convites ou outras maneiras, porque quando você traz alguém para o negócio, o que provavelmente acontece, logo depois é que essa pessoa trouxe uma outra pessoa, e você não vai precisar sair procurando essa pessoa. Você não falou com ela, mas trouxeram essa pessoa até você. As pessoas que nós apresentamos diretamente para o negócio, as que demos um convite, fizemos uma apresentação, incentivamos a começar, começamos a responder perguntas e depois temos esse fluxo constante de pessoas que você pode ajudar indiretamente, porque você já sabe que aí está a grande fortuna. O Mark Hughes patrocinou diretamente aproximadamente 200 pessoas. A maioria não ficou, e todos nós sabemos como é isso. Mas as pessoas que ficaram, fizeram a diferença. E isso está relacionado às pessoas que elas apresentaram o negócio. Depois a segunda linha começa a apresentar pessoas que se tornaram a terceira linha, a quarta linha e assim por diante. Mas, finalmente o Mark conseguiu atingir quase 2 milhões de distribuidores que tinham sido apresentados ao negócio até o momento de sua morte, depois de 20 anos de ser o líder da companhia. E o Mark Hughes usava ilustrações das estações em seus treinamentos sempre, como base nas coisas que ele passou. Aquela primeira tragédia, claro, quando ele tinha 18 anos de idade e sua mãe morreu, e depois todo o resto e os altos e baixos da Herbalife. A Herbalife sendo desafiada no começo para provar que seus produtos eram tão valiosos quanto disseram, provar que o plano de marketing era sólido e que tinha um futuro de longo prazo e de possibilidades. O Mark precisou passar por todos esses desafios, assim como todos nós precisamos enfrentar desafios também. E ao longo do caminho, houveram vários desafios, e ele utilizou as estações de forma sábia, cuidando de tudo no verão, nutrindo como uma mãe e protegendo o que ele começou como um pai, sendo corajoso e sendo responsável, trazendo a oportunidade de negócio a alguém e sentindo aquele senso de responsabilidade, fazendo não apenas a melhor apresentação, mas dando os melhores conselhos para começar o negócio, como continuar, como construir, como crescer, como permanecer nos tempos difíceis. Todos, portanto, podemos usar essas ilustrações das estações da vida. Não apenas para superar momentos difíceis, mas para entender melhor toda a variedade de coisas que acontecem conosco ao longo do caminho. O grande desafio com a Herbalife é como fez o Mark, começar a ajudar a alguém. Por que você não cria uma nova primavera falando com mais pessoas? Ou por que você não acelera o seu programa de treinamento com a organização que você tem para que todos entendam melhor a oportunidade da Herbalife e o futuro? Por que não ensinar como fazer coisas sábias com o seu dinheiro? Coisas sábias com o seu tempo. Nós encorajamos as pessoas a começarem na Herbalife em tempo parcial.
E agora precisamos ensiná-las como usar essas 15 a 20 horas por semana de forma sábia, as horas que elas se comprometeram a usar, e ensiná-las a usar o tempo todo, todas as 15 ou 20 horas que se comprometeram a usar no início. E se usarmos as estações, temos uma boa ilustração, criando a primavera, cuidando dela no verão, sabiamente investindo os resultados quando chega a hora da colheita, e depois, como passar pelas épocas difíceis, porque isso vai acontecer com todos nós. Tem uma história antiga que diz que um homem construiu sua casa nas rochas, e outro homem construiu sua casa na areia. E no começo parecia que tudo ia bem, mas depois chegaram as tempestades, como sempre acontece. E se for um caso de saúde, ou se for um caso de negócio, se você tivesse construído nas rochas, você estaria seguro. Se você tivesse construído na areia, você poderia estar perdido. Mas todos nós, às vezes, estamos no inverno. E existem situações que enfrentamos. Estas situações são as que vão nos ensinar mais. Às vezes as dificuldades são melhores que o sucesso. Com o sucesso nós comemoramos. Já as dificuldades nos faz pensar. Como será que cheguei aqui? Que decisões erradas eu tomei? Então, todas as estações são valiosas. A primavera é para começar alguma coisa nova, pode acrescentar uma dimensão completamente nova à sua organização. Começar a multiplicar a sua renda por 2, por 3, por 5, por 10, e depois passando pelos tempos difíceis, e depois aprendendo a ajudar mais de uma pessoa por vez, especialmente no verão. Quando eu descobri que poderia fazer reuniões e fazer uma apresentação para 10 pessoas, e era tão fácil quanto fazer para uma pessoa, eu pude ver então as possibilidades de me tornar rico. E eu sabia que nas minhas aulas de treinamento eu não precisava treinar cada pessoa, pessoalmente, cada pessoa individualmente. Eu poderia convidá-las a assistir uma aula, convidá-las a uma reunião. Eu tinha uma reunião talvez de 6 pessoas, ou 60, ou 600, e depois falava sobre os elementos de construir um negócio, como fazer para que ele dure um longo tempo, como fazer crescer, como fazer prosperar, como utilizar os depoimentos, tudo isso. Nós todos podemos aprender a fazer isso e podemos aprender a fazer melhor. Eu estou sempre me esforçando ao máximo, falando numa extravaganza, ou dando um treinamento, um workshop para supervisores, ou em qualquer lugar. Eu viajo ao redor do mundo tentando melhorar a minha habilidade de usar essas ilustrações. Como usar a história do Mark Hughes? Falar sobre as possibilidades do futuro. Agora, o Michael Johnson, o nosso líder fantástico e toda a sua equipe de apoio no mundo. Temos uma quantidade incrível de depoimentos dos distribuidores agora. Eu acho que a equipe de presidentes agora já passou o marco de 1000. Que história que nós temos para contar. Mas na medida em que crescemos, nos animamos. Apresentamos o negócio para pessoas e quero falar sobre esse assunto em particular, porque é a melhor ilustração de como criar a primavera que ajuda a dobrar, triplicar, multiplicar o seu futuro. Cuidando dos negócios no verão, investindo a sua boa fortuna de forma sábia e aprendendo a lidar com os tempos difíceis. Não importa o tipo de dificuldade, perdas, doenças, pois tudo isso faz parte da vida. Esse é um excelente assunto para ter em mente. Tenha um caderno para fazer anotações e quando você estiver fazendo um treinamento em casa para meia dúzia de pessoas, ou até se você for convidado para falar em uma extravaganza ou em algum evento regional, você estará preparado com ideias de alguém que cruzou seu caminho e compartilhou sua experiência com a Herbalife. Essa é a oportunidade da Herbalife. Ajudar uns aos outros a crescer, cada um ajudando a todos, todos ajudando cada um, fazendo novas contribuições para o futuro da Herbalife. E se todos fizermos isso, a oportunidade se multiplica para todos nós. Torna a nossa organização mais forte. Teremos mais para oferecer aos nossos clientes e distribuidores no futuro. E eu fico tão feliz por fazer parte disso. Portanto, use essas estações da melhor forma possível. Em primeiro lugar, para o seu próprio desenvolvimento pessoal, para tirar proveito e poder superar os tempos difíceis. Aprender a utilizá-las de forma sábia em sua própria vida. E depois, vem a grande oportunidade da Herbalife, ajudar outras pessoas. Lembre-se, o próximo convite que você der para alguém participar de uma reunião pode ser como no caso da Jerry. Ela estava passando por uma época difícil. Talvez tendo 2 trabalhos e não estando muito feliz com a situação em que está e o seu depoimento. O seu convite chega como uma luz na escuridão.
torna-se uma possibilidade no meio de um período difícil. E se a pessoa reagir e vier para a reunião e aceitar o convite de entrar no negócio, você acabou de inspirar alguém a encontrar seu caminho. Assim como a Jerry começou com o Mark há tantos anos atrás. De repente essa pessoa pode se tornar mais uma daquelas histórias incríveis como a de Jerry Sitonovich, que no futuro servirá de inspiração para todos. Assim como a Jerry, então, mais uma vez a Jerry e sua história. O convite do Mark Hughes. Os primeiros 20 anos que eu mesmo passei com o Mark. Aqueles anos fabulosos. E agora, desde então, tivemos mais 8 anos e estamos a caminho de realizar o sonho do Mark. Com a ajuda da equipe de presidentes, do Chairman's Club, nós todos juntos vamos chegar lá. Que grande oportunidade para nós agora podermos compartilhar isso com todo o mundo. É fantástico. O melhor conselho que eu posso dar sempre é nunca desista da Herbalife. Porque a próxima pessoa com quem você vai falar pode ser a Jerry Sitonovich. A próxima pessoa com quem você vai falar pode ser o Jim Rohn. Não tem como você saber. Eu fui recrutado na área de saúde e nutrição. Consegui fazer uma fortuna para mim mesmo e para algumas pessoas no caminho. Não tem necessidade de desistir da Herbalife. Se você pode trabalhar no negócio só 2 horas por semana, para sempre. Esse é o ponto-chave. Para sempre, de forma constante. E sempre lembre-se do seguinte: quanto mais difícil a situação, melhor a história. Em 1995, eu tinha 25 anos de idade e entrei para um negócio parecido com a Herbalife. Eu comecei em tempo parcial, 15 a 20 horas por semana no negócio, e o meu mentor disse o seguinte: agora você pode dizer, Sr. Ron, que está em tempo integral no seu trabalho e trabalhando tempo parcial na sua fortuna. Depois de entender que eu estava investindo aqueles 15 a 20 horas por semana, não apenas para conseguir um dinheiro extra, mas era para a minha fortuna, também isso mudou a minha atitude como um todo. Mudou a forma de eu convidar alguém para dar uma olhada. A forma com que eu fazia a apresentação, como eu convidava alguém para começar, porque eu estava a caminho de conseguir a minha fortuna. Eu desenvolvi essa atitude desde o início, e eu não sei porquê. Foi um clique para mim, mas foi o que fez a diferença no meu caso. Ainda tendo um trabalho em que estava trabalhando em tempo integral, para sustentar minha família, eu comecei a trabalhar em tempo parcial, para conseguir a minha fortuna, e talvez isso vá ajudar. As estações chegam fora de ordem. Você pode estar passando por um momento muito bom na Herbalife, mas um inverno difícil na sua família, talvez a perda de alguém. Então, enquanto uma parte da sua vida estiver no inverno, uma outra parte está na primavera, e outra parte está na colheita, e você pode ter acabado de receber o seu cheque de bônus do Mark Hughes. Receber o seu cheque de bônus do Mark Hughes não significa que você vai ter um inverno em outra parte de sua vida então. Essas estações são apenas uma ilustração da variedade de situações nas diversas áreas na nossa vida. Mas que seja o inverno pessoal, ou inverno financeiro, ou o que quer que seja, se você tiver bastante coisa acontecendo, especialmente na Herbalife, você terá bastante coisa positiva acontecendo para que a parte negativa em qualquer área da sua vida possa ser superada com muito mais facilidade. A vida é uma aventura em todas as áreas da sua vida. E se você pegasse um livro e o primeiro capítulo dizia que estava tudo bem, e o segundo dizia que estava tudo bem, o terceiro capítulo dizia que estava tudo bem, e no quarto capítulo estava tudo bem também. Você chegaria ao final do livro? A resposta é não. Que tipo de livro é esse? Você quer um livro que no primeiro capítulo já está tudo uma bagunça e você já quer saber o que tem no capítulo 2 e no capítulo 3? Será que eles conseguiram? Será que sobreviveram? O que eles fizeram? Esse é o jogo da vida. O Mark Hughes conseguiu, apesar do fato de sua mãe ter morrido quando ele tinha 18 anos de idade, ele só conheceu o pai aos 20 anos de idade e ele só estudou até a 8ª série na escola. Quando ele começou a Herbalife, ele escreveu todos os cheques de royalties. Ele que montou tudo. Ele fez as pessoas tomarem um shake, tirava os produtos do porta-mala do carro. E quantas pessoas falaram que o garoto não ia conseguir? Ele não tem a formação necessária. Teve muitas tragédias na família, mas ele conseguiu. Ele tem sido um exemplo incrível para todos nós. E depois chega a Jerry com a sua história. Ela poderia ter desistido muito facilmente na primeira semana. Depois dos primeiros 90 dias, e ao invés disso, ela persistiu. E agora tem uma das histórias mais incríveis da Herbalife.
A Herbalife é provavelmente um dos melhores lugares para o desenvolvimento pessoal. Um local para crescer, um bom sistema de apoio para te ajudar nos tempos difíceis e uma possibilidade de futuro que é tão incrível que mal dá para acreditar. Você pode ter certeza que agora já passamos do marco de 3 bilhões e estamos a caminho de 4 e 5. Acabamos de dar milhões e milhões de dólares em bônus outro dia para os distribuidores top. A Herbalife está aqui em uma longa jornada. O número de pessoas na equipe de presidentes já passou de 1.000. A liderança está posicionada. Os STS estão funcionando ao redor do mundo. As histórias são simplesmente incríveis. De pessoas que começaram com quase nada e agora estão com grandes ganhos, porque persistiram, continuaram a contar a história, continuaram a ajudar outras pessoas. Nós seguimos a fórmula de riqueza que o Zig Ziglar ensinou há alguns anos. Se você ajudar um número suficiente de pessoas a conseguirem o que eles querem, você pode conseguir tudo o que você quiser. Às vezes acabamos nos concentrando apenas em nós mesmos, mas precisamos ajudar os outros. Obrigado, Jim Rohn.